Eu gostaria de convidá-lo a esse tempo de reflexão, a pensar na paternidade a partir da experiência de Jó, a partir de algumas coisas que esse texto da palavra de Deus nos ensina de maneira muito especial. Seja um pai aprovado por Deus, é o tema da nossa reflexão. Os pais são privilegiados por transmitir legados à nova geração. E quando nós transmitimos legados, isso tem a ver com as habilidades que nós temos e que de alguma maneira nós colocamos na vida dos nossos filhos. Os legados que nós transmitimos para a nova geração, que transmitimos para aqueles que nos seguem, aqueles que olham para a nossa vida como referência, tem a ver com as nossas habilidades. Mas os pais também são altamente influenciadores da nova geração. E isso sugere a intensidade da responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, poder influenciar os nossos filhos em tantas áreas diferentes que a gente vai compartilhar nesta manhã. Mas além disso, os pais, eles são instituídos por Deus como os responsáveis para transmitir a fé para a nova geração. E isso tem a ver com a nossa espiritualidade. Então, nós transmitimos para os nossos filhos recursos das nossas habilidades, transmitimos para os nossos filhos recursos das nossas responsabilidades e transmitimos para os nossos filhos recursos da nossa espiritualidade. Ainda que Jó fosse, segundo a palavra de Deus, o homem mais rico e mais poderoso do Oriente, ele não permitiu que suas muitas ocupações diminuíssem as suas preocupações com os seus filhos. Os muitos afazeres e as muitas demandas da vida de Jó não lhe tiraram do foco de criar os seus filhos com muita responsabilidade. Por isso, a vida de Jó nos oferece um exemplo extraordinário de como devemos nos portar para que sejamos pais aprovados por Deus. E eu gostaria de pensar, a partir desse texto, em algumas questões significativas da vida de Jó e aplicá-las à nossa vida nesse tempo. Então, em primeiro lugar, um pai aprovado por Deus ensina mais pelo exemplo do que por palavras. Certamente, as nossas palavras são muito importantes, mas os nossos filhos, eles não estão apenas ouvindo aquilo que a gente diz, eles estão lendo aquilo que a gente faz, observando a nossa maneira de viver. E aí no primeiro verso a Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, seu nome era Jó, era homem íntegro e correto, que temia Deus e se desviava do mal. A primeira declaração a respeito da vida de Jó é que ele era um homem íntegro. A vida de um pai aprovado por Deus é caracterizado pela integridade. Vivemos num tempo de muita hipocrisia. Integridade tem a ver com inteireza. Os filhos aprendem tanto a hipocrisia quanto a integridade, observando a vida de seus pais. Por isso, a primeira e importante característica que a palavra de Deus salienta a respeito da vida de Jó é que Jó era um homem caracterizado por sua integridade, era um homem íntegro. Ainda nesse mesmo verso, a Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó, homem íntegro e correto. Na outra versão diz, homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal.
A segunda, não menos importante característica da vida de Jó é que ele era um homem reto. A vida de um pai aprovado por Deus é caracterizada pela retidão. A vida de um pai aprovado por Deus é pautado pela sua retidão moral. Jó era reto, possuidor de um caráter elevado, nobre, correto nas suas ações, responsável, honesto em tudo o que fazia. Os filhos devem aprender, e eles aprendem a partir da retidão da nossa vida. Eles estão olhando para nós, eles veem a vida torta ou reta, observando a vida de seus pais. A vida de Jó era uma vida reta, diz a palavra de Deus. Mas o texto continua dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, era homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Em terceiro lugar, então, a vida de um pai aprovado por Deus é caracterizada pela reverência espiritual. Ele temia a Deus. Jó era temente a Deus. Não só falava a respeito de Deus, mas era um homem que vivia em reverência ao Senhor. Enquanto muitos se serviam de outros deuses, os filhos de Jó viam que Jó servia unicamente ao verdadeiro Deus. Nos filhos, espiritualidade não é hereditária, mas a espiritualidade é aprendida e depois desenvolvida. Eu lembro de um homem muito idoso, já no finalzinho do seu ministério, e sempre que ele pregava, ele dizia assim: filho de peixe, peixinho, mas filho de crente não é crentinho. A espiritualidade, ela não é hereditária. Não é porque os pais são crentes que os filhos automaticamente serão. Mas os filhos aprendem com a espiritualidade dos pais. Os filhos desenvolvem a sua espiritualidade a partir do testemunho e do exemplo que eles veem dentro de casa. Então, nesse momento, por exemplo, se os pais estão na churrasqueira, ao invés de estarem assistindo ao culto, é isso que eles estão ensinando aos seus filhos. Se a preocupação maior nesse momento de culto é com o almoço dos dias dos pais e não com o culto que estamos prestando a Deus, este é o exemplo que os pais estão ensinando para os filhos. Não adianta você dizer para os filhos cultuarem a Deus, é preciso que eles vejam no seu exemplo que existem prioridades, e viver na presença de Deus é prioritário. Os filhos aprendem espiritualidade através do exemplo de seus pais. Continuando no texto, a Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Então, um pai aprovado por Deus se desvia do pecado. Jó sabia o perigo que havia no pecado. Por isso, diz a palavra de Deus que ele se desviava do mal. Quem flerta com o pecado corre um risco muito grande de se perder. Quando a palavra de Deus nos diz que Jó se desviava do mal, é porque nos dias de Jó havia possibilidade de pecar, assim como acontece nos nossos dias. Jó não estava vivendo num ambiente de impecabilidade. Jó não estava vivendo num ambiente onde ele estava isento de queda. Se a vida de Jó era marcada pela integridade, pela retidão, pelo temor a Deus, pela reverência espiritual, é porque ele tinha consciência dos perigos do pecado e porque ele se desviava de andar nos caminhos do pecado. Eu lembro da sabedoria de mãe, ainda que hoje é dia dos pais, mas eu lembro da sabedoria de mãe. Minha mãe sempre falava isso: quem brinca com fogo pode se queimar.
quando a gente brinca com o pecado, quando a gente flerta com o pecado, quando a gente se deixa levar pelo pecado, quando a gente chega perto do abismo, achando que temos habilidade para sair dele, a gente corre o risco da queda. Por isso a Bíblia diz que Jó se desviava do mal. Se eu sei que a queda está perto, eu devo me desviar dela. Se eu sei que aqui o pecado pode me seduzir, eu devo me desviar. A palavra de Deus nos diz que ele era um homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Os filhos aprendem com o pai a correr do mal, a correr para ficar longe do mal. Mas alguns aprendem com o pai a correr para o mal, porque é isso que eles ensinam para os seus filhos. Então, um pai aprovado por Deus, em primeiro lugar, ele ensina mais pelo exemplo do que por palavras. Mas em segundo lugar, um pai aprovado por Deus preocupa-se em influenciar positivamente os seus filhos. No verso de número 4, a Bíblia diz assim: seus filhos visitavam uns aos outros, e cada um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Quando a gente vê essa descrição da relação que havia entre os filhos de Jó, os filhos de Jó, isso mesmo, a primeira coisa que vem à nossa mente é que o pai aprovado por Deus promove a união, a paz e a felicidade de seus filhos. Jó era um pai, eu imagino, realizado. O relato bíblico demonstra que não havia um clima de tensão entre eles. Os 7 filhos e as 3 filhas de Jó, diz a palavra de Deus que eles frequentavam a casa um dos outros, comemoravam uns com os outros, faziam banquetes, e a Bíblia diz que eles se reuniam em harmonia, porque não havia um clima de inveja, de intriga, de ciúme entre os irmãos. Aquele clima de amor, de afetividade, de harmonia, era o resultado dos investimentos deste pai, que cuidava dos seus filhos e os incentivava a viverem esses momentos comuns. Eu fico olhando esse texto, imaginando a alegria de Jó em ver os seus filhos vivendo esse tempo de comunhão, vivendo esse tempo de harmonia, e eles indo na casa uns dos outros para festejarem. Um pai aprovado por Deus, ele promove esse ambiente de comunhão. Um pai aprovado por Deus, ele promove esse ambiente em que os filhos têm prazer em partilhar esses momentos de alegria em comum. Mas em segundo lugar, o pai aprovado por Deus preocupa-se com a vida espiritual de seus filhos. Na verdade, o pai aprovado por Deus, ele está mais preocupado com a vida espiritual do que com o sucesso profissional de seus filhos. Eu conheço muitos pais que fazem investimentos significativos no processo de preparação para a vida profissional. Significativos investimentos para que os seus filhos possam ter os melhores cursos, falar em outros idiomas, e nada disso está errado. É muito importante que os investimentos sejam feitos, porque, afinal de contas, estamos vivendo num mundo extremamente competitivo. Mas a prioridade não pode ser essa. A prioridade dos pais precisa continuar sendo com a vida espiritual de seus filhos. Os maiores investimentos precisam ser na vida espiritual dos seus filhos.
Jó se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos mais do que com a profissão. Jó nunca demonstrou aos seus filhos que adquirir riquezas era mais importante do que viver em comunhão com Deus. Os filhos precisam ver nos pais este padrão de referência, esse padrão de fé, de comprometimento com as coisas espirituais. Jó não abriu mão da sua missão de pai, muito menos da sua missão de conduzir os seus filhos à presença do Pai Celestial. Mesmo velho, tendo seus filhos já adultos, ele se preocupava com o nível de espiritualidade que eles estavam desenvolvendo. Em terceiro lugar, o pai aprovado por Deus preocupa-se com a santificação de seus filhos. Olha o que está escrito no verso 5. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Agora há pouco, na sala de oração, nós tivemos a oportunidade de ouvir o testemunho do Rodrigo, compartilhando de uma experiência que ele viveu esta semana com o seu filho, quando ele precisou tomá-lo em seus braços, orar por ele, para que ele pudesse acalmar, e foi tão bonito. Não pode parar por aí, querido. Os filhos vão crescer, mas vão continuar sendo filhos. E você precisa continuar chamando-os à sua presença. E a Bíblia diz que Jó os chamava para os santificar. Orar enquanto está em nossos braços, enquanto estão pequenininhos, enquanto estão dentro de nosso regaço. Mas também quando eles crescem e quando começam a ter as suas próprias vidas e eles vão tendo as suas próprias decisões. A Bíblia diz que Jó, ainda que os seus filhos agora já são adultos, tinham suas casas, possivelmente já constituindo famílias, a palavra de Deus nos diz que, passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Todos eles, diz a palavra de Deus, ele oferecia sacrifício de acordo com o número de cada um, pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E assim Jó fazia continuamente, assim ele sempre procedia. Mas vale um filho ser encaminhado na vida espiritual, para viver na presença de Deus, do que um filho cheio de fome e de riqueza, próspero na vida profissional, cheio de coisas deste mundo e longe de Deus. O homem mais rico do mundo, daquele momento, o mais rico do Oriente, daquele momento, ele não se descuidava da vida espiritual de seus filhos. Por último, o pai aprovado por Deus é um intercessor persistente. Embora com tantas propriedades, e a palavra de Deus vai descrever a riqueza de Jó, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, muita gente a seu serviço, de forma que ele era o homem mais rico de todos os homens do Oriente. Embora com tantas propriedades, com tantos empregados, com tantos negócios para cuidar, a Bíblia diz que Jó se levantava de madrugada para cuidar da espiritualidade de seus filhos. Aquela desculpa: estou muito ocupado, tem muito o que fazer, não colava para Jó. Aquela ideia de que os negócios estão me sufocando,
eu não tenho tempo para nada. Não acontecia, porque a prioridade de Jó era com a espiritualidade dos seus filhos. E a Bíblia diz que ele se levantava de madrugada. Antes de tratar das coisas terrenas, Jó tratava das coisas espirituais. Antes de cuidar das coisas do mundo, Jó tratava das coisas celestiais. E ele se levantava de madrugada, e diz a palavra de Deus que ele oferecia um holocausto em favor de cada um dos seus filhos. E uma coisa interessante que esse texto nos ensina é que Jó mandava chamá-los. Ele não fazia isso sozinho. Ele fazia isso na presença de seus filhos, junto com eles. Cada um deles precisava acompanhar Jó naquelas madrugadas de oração, naquelas madrugadas de holocausto, naquelas madrugadas de santificação. Cada um deles precisava aprender com ele no dia a dia, que a vida espiritual era mais importante, era prioridade. Por isso, Jó se destaca no meio daquele monte de gente, se destaca como um homem, um pai responsável. Para Jó, o problema não era levantar de madrugada e orar. O problema seria perder seus filhos para o mundo. Esse era o problema. E quando ele pensava, e ele dizia, talvez, ele nem sabia se os filhos tinham feito coisa errada ou não. Talvez meus filhos tenham pecado contra Deus. Talvez. Pelo sim, pelo não. Vem cá, todo mundo, vem aqui. Vamos orar. Vamos levantar de madrugada. Vamos buscar a presença de Deus. Que exemplo e que desafio. Os filhos adultos, já cuidando de suas próprias vidas, e pelo que o texto nos remete a imaginar, cada um já estava vivendo no seu próprio mundo, mas todos debaixo do cuidado de um pai zeloso, que não se descuidava da vida espiritual de seus filhos. Jó é um homem como todos os demais homens, sério, com responsabilidades diárias, agenda lotada, mas ele se destaca por ser extremamente zeloso em sua vida espiritual e em sua vida familiar, na responsabilidade espiritual para com a sua casa. Jó é um homem que, como todos os homens, vive num ambiente infectado com a imundícia do pecado, mas que tomava todos os cuidados para se desviar do mal e ensinava os seus filhos a fazerem o mesmo. Jó já era um homem idoso, seus filhos crescidos em suas próprias casas, mas não se descuidava da intercessão. Continuamente, com profunda sensibilidade espiritual, clamando pela ação de Deus na vida de cada um deles. Diz a palavra de Deus que Jó levantava-se de madrugada e oferecia um holocausto, fazia um ritual religioso, significativo, em favor de cada um deles, porque ele pensava, pode ser que eles tenham pecado, pelo sim, pelo não, eu vou orar por eles. E diz a palavra de Deus, esta era a prática constante de Jó. Não era alguma coisa que ele fazia lá uma vez ou outra. Não era alguma coisa que ele fazia em determinadas situações. Não, a Bíblia diz que esta era uma prática constante da vida de Jó. Queridos pais, que exemplo extraordinário. Nesta manhã de reflexão do Dia dos Pais, eu quero trazer o exemplo de Jó para todos nós.
um homem rico, ocupado, cheio de responsabilidades sociais, cheio de empregados, com um monte de coisa para fazer, mas que priorizava a sua vida espiritual e a vida espiritual da sua família. E a nossa oração é que você, pai, assim como Jó, seja também um pai aprovado por Deus. Que você seja também íntegro e reto. Que você possa viver em reverência espiritual e se desviar do mal. Independente da quantidade de coisas que você tenha, que você pode ter muitos filhos ou poucos filhos, muito dinheiro ou pouco dinheiro, não importa. Que você seja um pai que conduz os seus filhos para viverem em harmonia. E que, como Jó, você possa investir na espiritualidade de seus filhos. Assim como Jó, você se preocupe, talvez meus filhos tenham pecado. Então, eu vou orar por eles, eu vou orar com eles, eu vou ensiná-los a viver uma vida de oração e de dependência do Senhor. É isso que Jó fazia. Chamava-os, os santificava e oferecia holocausto de acordo com o número de cada um deles. Por isso nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que Jó era um pai aprovado por Deus. E a nossa oração é que eu e você, nos meios dos muitos desafios desse tempo, sejamos também pais aprovados por Deus, por dois motivos especiais. Porque nós devemos ensinar mais pelo exemplo do que pelas palavras. E em segundo lugar, porque a nossa vida precisa ser uma influência positiva na vida dos nossos filhos. Deus abençoe você, papai, independente da idade dos seus filhos. Assim como Jó, você continue sendo um pai aprovado por Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo exemplo de Jó. Ó Deus, um homem como nós, ocupado, cheio de afazeres, mas que sabia priorizar a vida espiritual da sua casa. Obrigado a Deus por essa descrição desses versículos iniciais do livro de Jó, que nos dão conta daquilo que ele colocava como a coisa principal da sua vida. E nós queremos, ó Deus, te agradecer, porque se foi possível a Jó, certamente é possível para nós também. Se para Jó foi possível ser íntegro e reto, temendo ao Senhor e desviando-se do mal, nós cremos, ó Deus, que também é possível para nós termos uma vida de integridade, retidão, reverência, identificando, ó Deus, os caminhos do pecado para que eles não sejam os nossos caminhos. Ó Deus, a despeito da quantidade de filhos, ou a despeito da quantidade de dinheiro que a gente administra, nós queremos te pedir, Deus, que a prioridade da nossa vida seja a vida espiritual. Não permita, ó Deus, que sejamos seduzidos pelas coisas deste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos viver na Tua presença e que seja a vida espiritual a prioridade da nossa vida. Continue conosco neste dia. E agora, Deus, quando estamos encerrando este momento de culto,
e as famílias vão viver os seus momentos aí de comunhão, de almoço, de confraternização por conta do Dia dos Pais. Nós queremos te pedir, ó Deus, que assim haja também, como acontecia na família de Jó, que haja comunhão agora na hora do comer, do beber, que haja comunhão, que haja alegria nos relacionamentos familiares. Nós pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida de todas as famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua paternidade. Parabéns a todos os papais. E eu queria te fazer um convite. Hoje à noite nós vamos ter um culto também de gratidão a Deus pelo Dia dos Pais. E o tema da mensagem de hoje à noite é o maior pai do mundo, ou o melhor pai do mundo, o melhor pai do mundo. Eu já vi aí nas redes sociais um monte de gente colocando fotografia dos pais, dizendo assim, o melhor pai do mundo. Vamos ver se o melhor pai do mundo é o seu mesmo? Hoje à noite, às 19 horas, nós vamos cultuar ao Senhor e a gente vai falar sobre o melhor pai do mundo. Convido você para celebrar ao Senhor conosco às 19 horas. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, o almoço, a tarde, a comunhão. Que Deus continue cuidando da sua casa e da sua família.